20 de agosto de 1989, José e Kitty Menendez estavam na sala assistindo um filme, tomando um sorvete tranquilos, quando por volta das 10 horas da noite, a casa foi invadida por 2 homens armados. O José e a Kitty nem tiveram um tempo de reação e os tiros já estavam indo em direção a eles. O José, ele nasceu em Cuba, mas ele migrou para os Estados Unidos quando ele ainda era um adolescente. Na faculdade, ele conheceu a Mary Louise Anderson, uma rainha de concurso de beleza que todos chamavam de Kitty, e era alguns anos mais velha que ele. Eles se casaram no início de 1960 e se mudaram para Nova York, onde José se formou em contabilidade pelo Queens College. Ele então passou de lavador de pratos a trabalhar como um jovem executivo de entretenimento bem-sucedido. O José passou o início dos anos 80 como chefe da RCA Records e teve uma participação na contratação das bandas como Duran Duran e Menudo. A família Menendez se mudou de Nova Jersey para Los Angeles para que o José pudesse trabalhar na indústria cinematográfica. O José ele sempre foi uma pessoa muito competitiva, então todas as expectativas que ele tinha para a vida dele, ele colocou na dos filhos, principalmente da do Lyle, que era o primogênito. Então, ele tinha a maior pressão do pai. Os meninos, desde pequenos, eles faziam todo tipo de esporte. Não importava se eles eram bons ou ruins, eles sempre tinham que ser os melhores dos melhores, mesmo que eles não gostassem. O Lyle era um jogador de tênis muito bom, mas parecia destinado mais à carreira nos negócios, como o pai. O Lyle se matriculou na Universidade de Princeton, mas foi suspenso por 1 ano por causa de plágio. O pai dele até tentou contratar ele na empresa, porém ele não estava sendo bom, não estava sendo um péssimo empresário e aí ele foi demitido. Um fato também que é bem bizarro é que quando o Lyle tinha 14 anos, ele começou a ficar careca e a família dele simplesmente não admitia isso, então eles fizeram ele começar a usar peruca, né? E o negócio é que o Eric, ele não sabia disso, então assim, ele ficou sem saber disso por um bom tempo, então foi um choque para ele saber que o Lyle usava peruca. Enquanto isso, o Eric ficava cada vez melhor em tênis e acabou como jogador nacionalmente classificado em sua faixa etária. Ele também tinha interesse por cinema, inclusive ele escreveu um roteiro junto com um amigo que é bem polêmico, porque fala de filhos milionários que se rebelaram contra os pais e os mataram para herdar a sua herança. Então, assim, é bem bizarro. Depois que a família Menendez se mudou para Califórnia, o Eric e o Lyle começaram a levar a rebeldia ao extremo. Eles começaram a fazer assaltos e roubavam joias, dinheiro. Tudo isso foi no início de 1988. O José ele ficou muito decepcionado com os filhos, porém ele conseguiu um jeito que só o Eric fosse acusado, porque como ele era de menor, então a pena dele seria só ficar catando lixo na rua e fazer terapia. Então, depois disso, o Eric gostou muito da terapia e ele continuou fazendo terapia. E depois disso também o José ficou até de querer tirar eles do testamento dele. As coisas entre a família Menendez estavam muito estranhas, ao ponto das pessoas notarem e ficarem se perguntando o que estava acontecendo. Um dia antes do crime, os pais levaram os meninos para caçar tubarão no iate que eles têm. E lá nesse iate, o capitão do barco falava que eles estavam muito estranhos, que os pais ficavam de um lado, os meninos de outro, então estava tudo muito estranho. E no dia seguinte foi onde tudo mudou. No dia 20 de agosto de 1989, era um domingo, os meninos decidiram sair para assistir um filme. Eles foram assistir Batman no cinema e o José e a Kitty também ficaram em casa assistindo um filme, quando por volta das 10 horas da noite a casa foi invadida por 2 homens armados. A Kitty ela levou 10 tiros de espingarda, enquanto o José levou 6. Os dois ficaram completamente irreconhecíveis e a sala ficou um show de horrores. Alguns dos tiros foram dados no joelho para ficar tipo parecendo que foi um crime de máfia. Às 11h47 da noite, a polícia recebeu uma chamada do Lyle chorando muito, dizendo que alguém tinha matado os pais dele. Problem. Someone killed my parents.
What? Who? Os vizinhos viram os meninos saindo correndo e gritando. O Eric se jogou na grama, começou a rolar, chorando. E o Eric tentando confortar ele. E assim, o sofrimento deles parecia muito genuíno. Eles falaram para os policiais que eles foram ao cinema e quando eles voltaram, eles encontraram os pais mortos. O que fazia sentido um crime desse para a polícia, já que o José, ele tinha muitos inimigos. Então, até que fazia sentido. E fazia tanto sentido que a polícia nem sequer investigou os irmãos, não olhou as mãos deles para ver se tinha o vestígio da pólvora, das balas, né? Sei lá como fala. Mas eles nem investigaram os irmãos, deixaram pra lá. A polícia investigou alguns suspeitos, porém não parecia que ninguém estava tão bravo assim ao ponto de querer matar ele e a Kitty. E os irmãos, eles saíram de casa, eles não queriam voltar para aquela casa porque eles diziam que estavam com medo das mesmas pessoas voltarem e fazer a mesma coisa com eles. Eles andavam com colete à prova de bala, com segurança, enfim, eles andavam com muito medo. No dia do funeral dos pais deles, eles estavam agindo estranho, eles estavam com roupa nova, gastando... nos dias anteriores eles estavam gastando uma fortuna, muito dinheiro, e eles apareceram no funeral com roupa nova, agindo estranho, eles estavam conversando com os amigos, meio que rindo, fazendo piadinha. Então, isso deixou a polícia um pouco, né? Cerca de 6 meses depois do crime, os irmãos estavam gastando uma fortuna, cerca de $700 mil. Naquela época ainda, gente, $700 mil é muita coisa. Então, isso deixou a polícia em alerta. A polícia descobriu que 2 dias antes do assassinato, eles foram numa loja e compraram 2 espingardas usando uma identidade falsa. Eles também contrataram alguém para apagar o disco rígido do José, do computador dele, porque eles suspeitavam que tinha um Novo Testamento, né? Como eu disse para vocês, o José estava pensando em tirar eles do testamento, então eles contrataram alguém para apagar isso. A polícia também lembrou do roteiro que o Eric fez com um amigo, então eles contataram esse mesmo amigo do Eric e pediram para ele marcar um almoço com o Eric. E o Eric ficou meio assim de aceitar, porém ele foi. Ele tava bem nervoso nesse almoço, mas ele confessou tudo para esse amigo, porém esse amigo ele não tava gravando nada. A polícia então pediu para esse amigo chamar ele para um novo almoço, porém dessa vez o Eric ficou tipo, não, você tá maluco, cara, nunca falei nada disso, você tá viajando, não aconteceu nada. Então assim, ele simplesmente negou tudo. E o Eric, como eu disse pra vocês, ele continuou na terapia, né? Ele gostava muito, porém ele continuava cada vez mais ansioso, mais nervoso. Então, um dia na terapia, ele falou pro terapeuta dele, nós conseguimos. E algum tempo depois disso, ele acabou confessando tudo pro terapeuta dele, o que ele e o Eric fizeram com os pais. O terapeuta do Eric, ele tava muito nervoso, então ele já tinha falado com o amante dele que algo poderia acontecer com ele, então ela lhe pediu para que ela fosse no escritório e ela ficou na porta ouvindo tudo. O terapeuta, ele sugeriu para o Eric que ele ligasse para o Lyle para ele ir no escritório e que eles pudessem conversar todo mundo junto. Então, o Eric ligou pro Lyle e o Lyle foi ao escritório muito bravo com o Eric. Ele tava tentando negar tudo, mas assim, não colou, né, gente? O Eric já tinha admitido tudo. E aí o Lyle, ele ameaçou de morte o terapeuta do Eric. Porém, o que eles não contavam é que o terapeuta tava gravando toda a sessão. Porém, ele não levou pra polícia essa gravação. E a gente não sabe bem o motivo, se ele tava guardando pra ter mais provas, se ele tava segurando pra fazer chantagem com os garotos, a gente não sabe o porquê. Mas o que o terapeuta também não contava é que a amante, né, que sabia de tudo, ela foi até a polícia e contou pra eles que esse terapeuta, ele tava escondendo a verdade da polícia, porque supostamente ele tinha atacado ela, então foi tipo um ato de vingança, mas também pra proteger ela dele, né? Tipo isso. A polícia foi atrás das intimações pra ouvir a fita e eles prenderam o Lyle quando ele estava saindo da garagem da sua casa.
E aí, logo em seguida, eles ligaram pro Eric, que estava fora do país em um torneio de tênis, e ele pegou um voo de volta para ficar com o irmão dele. Descobrir se as fitas com as confissões se enquadravam no privilégio do médico e paciente ou eram admissíveis como evidência no tribunal levou 2 anos inteiros, com processos e apelações voando de um lado para o outro entre a promotoria e os advogados dos Menendez. Finalmente, a Suprema Corte da Califórnia decidiu que 2 das 3 fitas eram elegíveis para ser usadas no julgamento, incluindo uma que continha a confissão de culpa do Lyle. O julgamento começou em julho de 1993, com júris separados para cada irmão. O júri ele não focou se foi eles ou não que mataram os pais, porque isso já estava bem claro. Então, o que eles focaram foi em saber quais foram os motivos. A mídia colocou o Lyle como um irmão dominante que entrou na cabeça do Eric e fez com que ele fizesse o que eles fizeram. Dentro do tribunal, os promotores estavam acusando os irmãos de terem matado os pais para conseguir a herança deles, mas os irmãos, eles falaram que não, que eles mataram em legítima defesa. Basicamente, eles disseram que o pai deles não apenas tinha grandes expectativas, mas ele também distribuía abuso emocional e também molestou eles por anos. O Lyle, ele foi molestado dos 6 aos 8 anos de idade e o Eric foi dos 6 aos 18 anos de idade. Tudo começou depois de algumas práticas de esporte. O José ele começava a massageá-lo e pedia para que eles fizessem o mesmo, e isso acontecia de 2 a 3 vezes por semana. And between the ages of 6 and 8, did your father have sexual contact with you? Yes. And how did it start? O Lyle disse que um dia ele decidiu contar para a mãe dele o que estava acontecendo, e ela disse que ele estava exagerando e que o pai ele precisava punir eles de alguma forma. Se eles fizessem alguma coisa de errado, os pais precisavam puni-los. What did your mom say? She told me to stop it and that I was exaggerating. Um dos motivos para eles nunca falarem para ninguém era por medo do pai. Quando o Lyle tinha 13 anos, ele tentou enfrentar o pai e falar para ele parar de fazer essas coisas com o Eric. Porém, o pai dele falou que se ele contasse alguma coisa para alguém, ele iria matá-lo. O Lyle, ele cresceu com a mãe dele, o culpando de ter arruinado a vida dela, que ela precisou largar o emprego para cuidar dele, que o José não tinha mais tempo para ela por causa dos filhos, então ela não podia sair para viajar com ele porque ela tinha que ficar com os filhos. O José estava sempre nos treinos de tênis com eles, então, assim, ele nunca tinha tempo para ela por causa dos filhos. O Lyle disse que quando ela ficava com raiva, ela gritava muito com ele e jogava coisas nele. Diziam que a Kitty bebia bastante e ela tomava remédios controlados, então quando ela misturava os dois, ela ficava muito agressiva. O Lyle no tribunal, ele descreve o pai dele como que ele era às vezes depois do treino de natação. Ele conta das vezes que o pai dele colocava a cabeça dele debaixo da água e ficava segurando lá até quando o Lyle não aguentasse mais. Isso para expandir os pulmões dele, para que ele tivesse uma resistência maior para ficar debaixo da água. De acordo com o Lyle, eles também assistiam muita pornografia ao lado do pai. Eles assistiam pornografia muito pesada. O José, ele tinha costume de tirar fotos das partes íntimas dos filhos quando eles estavam no banho ou trocando de roupa, e essas fotos foram mostradas no julgamento para que todos vissem. Eles também eram restritos de comer muitas coisas. O Lyle disse no julgamento que um dia ele estava comendo cookies e o pai dele viu, e quando ele viu, ele deu um soco no estômago dele. Quando o Eric é chamado para depor, ele fala que os planos dele era ir fazer faculdade e morar no dormitório. Porém, o pai dele falou que ele não iria morar no dormitório, que ele iria voltar para casa e morar lá com eles ainda. Foi nesse momento que o Eric disse que ele considerou tirar a própria vida. O Eric fala que eles estavam planejando várias opções, porém todas não pareciam que iam dar certo. Eles estavam planejando fugir de casa, porém eles sabiam que o pai deles
e encontrar eles em qualquer lugar que eles fossem. E outra opção que eles também estavam planejando era ir contar para a polícia o que estava acontecendo. Porém, como o José era uma pessoa muito poderosa, né, eles achavam que a polícia não iria ajudar, porque o pai deles era muito poderoso. Então, depois deles avaliarem todas as opções, foi aí que eles foram comprar as 2 espingardas. E no dia que eles foram caçar tubarão, né, que eu comentei que eles estavam bem estranhos, o Eric disse que nesse momento, né, nessa viagem, ele achou que os pais iriam matar eles. Algo que teve muito peso no julgamento contra os irmãos foram as fotos dos pais depois do crime, que eles ficaram simplesmente irreconhecíveis. Os primeiros julgamentos duraram 6 meses e ambos terminaram com os júris empatados, porque eles não conseguiam decidir se o Lyle e o Eric eram culpados ou se eles agiram em legítima defesa. Esses primeiros julgamentos foram os que foram gravados, foram mostrados na TV, então, assim, teve muita audiência, e são os que a gente tem vídeos no YouTube. O segundo julgamento ocorreu em 1995 e o juiz não permitiu nenhuma câmera dessa vez. O juiz também decidiu que não havia evidência suficiente para provar que o José abusava dos filhos, o que foi central para a alegação da defesa de que os irmãos haviam matado por medo. Anos depois, uma prima dos irmãos Menendez disse ao jornal que acreditava que o Lyle estava dizendo a verdade sobre o abuso sexual, porque ele havia lhe contado coisas semelhantes quando ele era criança. Mais recentemente, o cantor da banda Menudo, ele também acusou José de agressão sexual. Mesmo depois de tantos esforços, tanto o Lyle quanto o Eric, eles foram condenados por 2 acusações de assassinato em primeiro grau, em 21 de março de 1996. Eles foram sentenciados à prisão perpétua sem liberdade condicional, cada um recebendo 2 penas perpétuas consecutivas, em julho. O Lyle e o Eric, o que eu achei bem triste, é que eles ficaram em prisões diferentes por 20 anos, então eles só se comunicavam por cartas. Tiveram algumas novas evidências que fizeram os irmãos abrir uma petição, né, para ter um novo julgamento em maio de 2023. Eles citaram uma carta antiga que o Eric escreveu, descrevendo o abuso do pai e a acusação de abuso do cantor da banda Menudo contra o José. A petição foi negada por, segundo eles, a carta do Eric provavelmente não era confiável devido às mentiras que eles tinham contado no tribunal e durante os assassinatos. Em outubro de 2024, um promotor público anunciou que o Eric e o Lyle deveriam ser sentenciados novamente à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, e ele apresentou as suas recomendações ao tribunal. Se o juiz concordar, o Lyle e o Eric seriam elegíveis para liberdade condicional imediatamente, dando o fato que eles tinham menos de 26 anos quando eles mataram os pais. Uma audiência de nova sentença está marcada para esse mês de março de 2025. Uma coisa que eu deixei de falar é que os dois se casaram na prisão, e o Eric, ele telefona regularmente para a esposa dele, e ele pode beijar ela quando ela vem visitar. No entanto, o Eric, ele não tem permissão para visitas conjugais, né, que é que você entra no quarto, enfim, blá blá blá. O Lyle, ele se separou da esposa em novembro de 2024. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, bem polêmico. É um caso bem famoso, que tá vindo à tona aí esse ano. Pessoas pedindo a liberdade deles, enfim, bem famoso. Tem uma série na Netflix sobre isso, e tem também o documentário. Eu confesso que eu ainda não assisti. Eu tentei dar uma assistida na série, porém eu não sou muito mais chegada em ficar assistindo séries ou filme, então eu não terminei. Mas é isso, gente. Tem também o documentário deles no YouTube, do julgamento, se vocês quiserem assistir. E é isso, esse foi o caso de hoje. Me falem aí se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve no canal para que eu continue fazendo vídeos. E é isso, gente. Obrigado, um beijo, até a próxima.